Maurício. Sim. Pronto. Maurício, Perfeito. pronto. Eu já iniciei aqui, então, a gravação. Ok. Vamos, então, começar, Maurício, falando, então, aqui um pouco da nossa pauta de hoje. E aí eu só vou contextualizar um pouco aqui para quem estiver, no caso, aqui nos ouvindo. É que o meu objetivo, Maurício, com a conversa aqui nossa, é porque é o seguinte, no dia 5 de maio, lá no Certo. início do mês, né, foi comemorado o Dia da Língua Portuguesa, né? E aí, Perfeito. Maurício, a gente sabe que óbvio, né? É a nossa língua, é a língua ainda de outros países, né? E eu gostaria de discutir como é que a nossa língua ela é vista perante outros países, comentar um pouco, conversar um pouco aqui sobre o patrimônio que essa língua tem, se ela tá crescendo, enfim, né? E eu te convidei, o Maurício, exatamente por isso, né? Eu sei que você é um grande pesquisador na área de literatura, jornalismo, áreas que têm como principal ofício a língua, né? Então, eu Sim. quero só te fazer te apresentar aqui para quem estiver nos ouvindo. Eu estou conversando agora aqui, pessoal, com o Maurício Guilherme Silva Júnior. Ele foi meu professor, mas o Verdade. de eu ter convidado ele aqui, pessoal, foi em razão de todas as pesquisas que ele já fez na vida e da trajetória acadêmica que ele tem, né? Maurício, olha só, eu fiz um perfilzinho seu aqui, me corrija se eu estiver errado. Você é Perfeito, graduado Marcelo. em comunicação social, com habilitação em jornalismo pela Universidade Federal daqui de Minas Gerais. É mestre e doutor em estudos literários, também pela UFMG, com pesquisas sobre poesia e a sua relação com a história, literatura e jornalismo. Também é pesquisador de algumas das obras de Carlos Heitor Coni, sócio fundador de uma empresa chamada Quando, que é uma fábrica de narrativas, que depois você pode explicar sobre isso melhor. Enfim, conhece muito sobre língua portuguesa. Acho que eu te descrevi um pouco aqui, Maurício. É verdade, Marcelo. Um prazer participar aqui, ainda mais para falar de um tema, né, que é tão caro a nós, jornalistas, e você também é jornalista, pesquisadores de literatura e afins, enfim. A bela matéria-prima que temos para desenvolvimento dos nossos processos de comunicação e também das nossas estruturas, digamos, de informação, de poética, né? É uma língua realmente muito bela e muito complexa ao mesmo tempo, né? Maurício, quando a gente fala língua portuguesa, né? Vamos iniciar aqui assim com um pouquinho assim Certo. de história, né? A sua gênese, né, vem de Portugal, obviamente, todos sabemos, mais precisamente ao norte de Portugal, ali no antigo reino chamado Reino Galiza, né? Mas a gente vê também, Maurício, que a língua portuguesa é uma derivação do latim, mas com assim muito tempero árabe. É isso mesmo, o Maurício? Sim, é interessante pensar nas matrizes da língua mesmo. Ela é uma língua latina, né? Assim como o francês, o italiano e outras. E curiosamente, o ramo, né, das línguas, digamos, românicas, que acabou por gerar a língua portuguesa, é o chamado latim vulgar, que era o latim não culto, né? Não era o latim dos grandes documentos ou das grandes assembleias, dos grandes depoimentos, né? Era o latim do dia a dia, o latim falado, o latim, em grande medida, para as populações se expressarem. Principalmente né, uma parte, né, dos romanos que acabou por volta do século III e tal, por gerar as matrizes da língua, né, que posteriormente estariam a noroeste da Península Ibérica, que gerariam, em grande medida, a língua que os portugueses vão disseminar pelo mundo, em algumas regiões, em função do seu processo de expansão marítima. Né? É uma língua, em função disso mesmo, e claro, nessa expansão marítima, ela acaba por receber uma série de colaborações e
por meio de processo de transculturação de dialetos árabes, e vem dessas relações a complexidade mesma da língua portuguesa. E, claro, né, hoje em cada um dos países, né, se a gente pensar no Brasil, em Portugal, em outras, na Angola e outras nações onde ele se estabelece, ele, inclusive, recebe outras possibilidades de convívio que o tornam cada vez mais rico, e também essa riqueza que ela acaba por se diversificar em cada um desses países. Mas é curioso pensar, né, que é uma vertente aí do chamado latim vulgar, que acaba por receber muitas dessas expressões da nossa conduta popular, das nossas trocas populares. Então é curioso ela não vir, né, digamos, da vertente culta, erudita, e sim da vertente vulgar do latim. Não diria que é uma relação direta, mas em grande medida, e claro, aí outras questões ligadas à economia, à própria política, estarão diretamente vinculadas a isso, mas em grande medida é interessante pensar o quanto que hoje também, né, o português, a língua portuguesa, ela permanece como língua marginal, no sentido de estar às margens de determinados processos sociopolíticos e econômicos. O que não quer dizer que ela não tenha importância, que não seja rica como é. Mas, claro, né, não é uma língua que nos estabelecimentos de trocas comerciais, políticas, econômicas, ela se posiciona como protagonista, né? Ela está às margens. E o que eu quero dizer é que, ela, em grande medida, essa marginalidade, digamos, vem um pouco dessas próprias origens, né? Lá no século III, ela começar a se formar como matriz a partir do latim vulgar. Maurício, isso que você falou é muito interessante, porque eu acho que é uma coisa assim que a maioria das pessoas não sabem, que a gente pode dizer, então, que o português é uma língua vulgar. É curioso, né, usar o termo vulgar, não no sentido de sua elaboração estética, de sua gramatical, de sua fonética. É uma língua absurdamente maravilhosa. Eu diria isso apenas realmente do ponto de vista das matrizes, mas o vulgar não no sentido de ser pior, mas no sentido de obedecer a um determinado tipo de linhagem, né, mais próxima dos processos comunicativos populares, no modo como as pessoas se relacionavam e no modo como elas trocavam informações, como elas trocavam processos comunicativos. Então, nesse sentido, sim, ela é vulgar para se contrapor à ideia do culto, né? Mas é importante que hoje a gente não pense nesse vulgar e culto como espaço como espaço de valorização do que é melhor ou pior, né? Mas sim como a fotografia de uma trajetória histórica da língua, né? O vulgar não no sentido pejorativo, mas no sentido de que são as expressões populares com toda a sua riqueza a consolidar e a formatar um determinado tipo de linguagem, né? O vulgar aí não pode, a meu ver, ser visto como algo inferior ao que seja a linhagem ou a vertente culta do latim, mas sim como algo, inclusive, capaz de absorver, principalmente do ponto de vista da translinguística, uma série de elementos de outros povos e da riqueza própria aí dos próprios processos comunicativos da população. Maurício, em todos os seus trabalhos que você já desenvolveu ao longo de sua carreira e ainda desenvolve, você faria, porque se alguém, por exemplo, te perguntasse para que aprender português? Por exemplo, uma pessoa de um outro país com uma língua, cuja língua é o inglês ou o espanhol, e essa pessoa te perguntasse para que aprender português, como que você responderia para essa pessoa? Claro que assim os objetivos de uma pessoa, né, no momento de aprender línguas, eles são diversos, eles são variados. Em alguns momentos as pessoas buscam aprender línguas para se comunicar melhor e poder desenvolver seu próprio ofício de modo mais tranquilo, né? No caso de pessoas que estão ligadas a trocas comerciais internacionais ou que, de certa forma, dão aula nesse ou naquele lugar. Agora, há uma série de outras possibilidades
que o aprendizado de idiomas acaba por nos proporcionar. Um deles é o conhecimento mesmo dos processos culturais dos diversos países, das diversas nações, né? De como as soberanias elas se erigiram e tal. Então, eu acho que para indicar alguém, né, a um estrangeiro, principalmente das línguas chamadas germânicas, né, as línguas anglo-saxãs, se eu for dizer ele aprenda português, eu estou ao mesmo tempo dizendo que tal aprender ou trocar conhecimentos com um território de trocas comunicativas e culturais tão ricas quanto a lógica das matrizes de línguas latinas. Assim. Eu diria, se você conhecer a língua portuguesa, você se deparará com um universo possivelmente muito distinto do seu, do ponto de vista cultural, das tradições, dos ritos. Você se deparará com a possibilidade de um tipo de estética, e aí pensando principalmente na poesia e na prosa em língua portuguesa, aqui os germânicos, aqueles que têm outras origens e outras matrizes de língua, não tiveram acesso. Eu creio que eu ingressaria nesse território assim da possibilidade de você tatear e de você conhecer e desbravar territórios culturais absurdamente ricos e amplos. Né? Sim, nós conhecemos muitos, por exemplo, prêmios Nobel de língua inglesa, também de língua espanhola, mas são raríssimos aqueles de língua portuguesa, né? Como José Saramago. Imagine hoje, né, a juventude, por exemplo, francesa, ou que é de língua latina também, italiana e tal, mas pense, né, num jovem asiático, ou num jovem norte-americano, ou mesmo alemão, tendo acesso, por meio do aprendizado da língua, à poesia de Drummond, de Carlos Drummond de Andrade, ou a literatura de Guimarães Rosa. É algo sofisticadíssimo. E é algo sofisticadíssimo, é algo fundamental para que a gente se desenvolva também como próprio ser humano. Eu costumo brincar que Drummond é a minha religião, né? Em função da dimensão daquela poesia e que está restrita a uma parcela da população que fala o português, que conhece a língua portuguesa. Acho pouco, né? Acho que isso poderia se estender como cultura, como preceito estético e como aprendizado e possibilidade estética para milhões de outras pessoas, para não dizer bilhões, né, Marcelo? Então, acho que eu iria muito, assim, se eu tivesse que dizer por que você, né, asiático, por que você, norte-americano, alemão, norueguês, por que você deveria aprender a língua portuguesa? Eu diria, que tal, né, você viajar por um território estético-cultural, claro, linguístico, poético, ao qual você não teria acesso senão por meio da descoberta de uma língua tão rica e tão vigorosa. Maurício, Sim. você começou a navegar aí um pouco pelo território, aí nos mares, mas a respeito do patrimônio que a língua portuguesa tem, né? Vamos falar um pouco melhor sobre esse patrimônio, né, Maurício? Qual a gente pode dimensionar um pouco dele aqui para o nosso ouvinte? Por exemplo, Maurício, eu digo o seguinte: mencionar alguns dos principais escritores, movimentos culturais que a língua já passou, enfim. Sim, essa pergunta é muito ampla, Marcelo. Então eu vou tentar fazer uma relação, principalmente do ponto de vista do que Portugal fez e dos movimentos marítimos de Portugal, da tentativa de conquista do mundo, por meio de alguns autores. Assim, não vou me detalhar tanto nos movimentos, porque eles são muito amplos. Claro. E são muito amplos. E se a gente for pensar, por exemplo, né, a literatura angolana, né? O tanto que ela tem movimentos internos e o tanto que ela é fundamental para a gente pensar um determinado tipo de vertente da língua portuguesa. A literatura brasileira, a literatura portuguesa. Então, eu vou, em grande medida, citar alguns autores, mas para ilustrar a seguinte lógica. Assim. Imagine que em um determinado momento, né, Portugal e Espanha meio que dividiram o planeta entre si, né, com o Tratado de Tordesilhas. Então, imagine que em grande medida, essa própria euforia, né, de descoberta do mundo, de conquista do mundo, descoberta do caminho das Índias, fez com que
por exemplo, os portugueses criassem uma espécie de visão do que seja habitar o planeta Terra e construir um império cultural, econômico, sociopolítico neste planeta azul. Que modo há mais incrível assim, de imaginar ou de pensar, ou de fazer uma análise, né, dessa busca por conquistas de mundos que não os Lusíadas de Camões, né? Eu diria, para seguir no território das letras portuguesas, como não compreender as vivências humanas em diversos momentos, também que dizem respeito a esse próprio ideal de conquista, se não em Fernando Pessoa, em todos os heterônimos de Fernando Pessoa, né? Para expandir isso um pouco mais, por que não pensar um pouco outros modos de visão de mundo e outros modos de visão do que seja conquista, barbárie, se não nas obras, por exemplo, de Mia Couto, né? E na lógica mesmo de diálogo com outras matrizes e com outras possibilidades de visão do tempo. De que maneira, né, compreender o Brasil e suas diversas possibilidades de miscigenação, se não por meio, por exemplo, de Graciliano Ramos, de Drummond, que eu já citei, uma poesia, digamos, filosófica e universal. De que modo pensar, né, nessas outras visões de construção da própria língua, do próprio idioma, se não por meio do que fizeram, por exemplo, na prosa Guimarães Rosa, e na poesia eu vou citar Manuel de Barros, né? Enfim, são territórios de grandiosidade, de redefinição da própria estrutura da língua e de construção de novas visões de mundo, do tempo, do que seja a política, do que seja a conquista dos espaços. E aí, quando eu falo de espaço, eu estou falando tanto dos espaços internos de reflexão humana, quanto literalmente os espaços de conquista sociopolítica e econômica. Então, é claro, nós temos a historiografia, nós temos a sociologia, nós temos a antropologia, uma série de outros territórios bastante ricos e importantes para que a gente construa uma própria visão de mundo acerca dos homens, acerca da humanidade, acerca dos tempos. Mas se a gente precisar de pensar, né, esse próprio conquistar do mundo por meio de outras fontes de possibilidades, eu diria que as literaturas de matriz portuguesa, elas são fundamentais, sabe? E eu citei aqui alguns nomes, mas poderia citar, claro, milhares de outros nomes tão fundamentais quanto estes grandes escritores para a concepção da própria narrativa que temos hoje, naturalmente arraigada à nossa própria visão de mundo. E por isso é que eu não vou ligar, né, a minha construção aqui de resposta a você aos diversos movimentos, justamente para que a gente pense a riqueza, por exemplo, de alguns desses autores centrais para a própria construção de uma narrativa que hoje, para nós, é bastante natural, é bastante inata ao que seja a nossa própria vida como falantes de língua portuguesa. Maurício, agora uma pergunta que me vem na cabeça agora, que é o seguinte, o modo de as pessoas, os povos, produzirem a sua narrativa está muito ligado à sua língua, Maurício? Claro, Marcelo. Assim, em primeiro lugar, é interessante pensar que a língua é também um divisor territorial, né? Assim, o que faz, em grande medida, que o Brasil seja tão extenso? Justamente uma conquista bárbara, né? No modo como os portugueses vêm aqui e arrasam com os índios e escravizam os negros africanos, enfim, tudo o que sabemos, mas, ao mesmo tempo, eles delimitam essa área em função da língua, né? Não é à toa que poderíamos ter uma parte do Nordeste que falaria holandês ou francês, enfim, há uma série de outras possibilidades de conquista que acabaram frustradas, por exemplo, no Brasil, que seriam delimitadas em grande medida
pela língua. Então, em primeiro lugar, né, vamos pensar nas trocas linguísticas como trocas também territoriais, né? A chamada geolinguística, o modo como nós nos dividimos também territorialmente por meio da língua. E é claro, assim, as origens das próprias estruturas linguísticas, elas são origens de criação de visões de mundo, né? Não é à toa que hoje, principalmente no discurso de grande parte das minorias e nos discursos de ações afirmativas, é tão fundamental que se pense, né, no debate de construção de novos modos de dizer o mundo, de dizer o que são os homens, de dizer o que são as mulheres. Né? Tá na essência, no ritmo, na estrutura linguística, tá em toda essa parafernália, digamos, estrutural, o modo como nós lidamos com os outros, o modo como nós lidamos com a natureza, o modo como nós lidamos com as relações sociopolíticas e econômicas e religiosas, enfim. Sim, a estrutura da língua, o ritmo, o modo como ela precisa, como as palavras e como os termos, como os vocábulos, eles saem da nossa própria estrutura física, ela consolida, por exemplo, um tipo de estrutura corporal, e ela também delimita o modo como nós próprios, com os nossos corpos, com os nossos modos de ação, nós vamos ocupar o território e vamos ocupar os próprios ambientes de relacionamento. Então, sim, né, é fundamental a gente pensar que a própria estrutura da língua ela faz com que sejamos como somos. Uhum. Maurício, eu gostaria, antes da gente prosseguir aqui com a nossa conversa, só de dar alguns dados aqui, né, relativos à língua portuguesa no mundo, né? Hoje, aproximadamente, são 280 milhões de falantes em língua portuguesa, né? O português é a quinta língua mais falada no mundo, né? Brasil e Portugal são os dois únicos países cujo português é a língua primária, né? E o português é ainda a língua oficial nas antigas colônias portuguesas, por exemplo, Moçambique, Angola, Cabo Verde, a Guiné Equatorial, a Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, todas na África, né? E também existe uma região lá na Ásia, mais especificamente na China, que é Macau, onde o português também é utilizado e é língua oficial. E uma coisa curiosa, Maurício, é porque é o seguinte, muita gente aqui no Brasil, eu não sei se você compartilha dessa visão, tá? Mas sim, a gente muitas vezes tem algo, como é que eu posso dizer? De a gente sempre achar que o que vem de fora é o melhor, sabe? Mas uma coisa muito interessante que, por exemplo, Luxemburgo, que é um país pequenininho que fica ali ali, né? Ali é bom, né? Que fica na Europa, né? Eu ia falar ali porque que fica no centro da Europa. Isso, é um país, Maurício, que nos últimos anos o PIB cresceu assim exponencialmente, cresceu muito mais até do que os Estados Unidos, a Alemanha e Portugal. E é um país cuja uma das línguas é o português. Então, assim, não tem essa de que o português ele está delimitado somente a países mais pobres ou em desenvolvimentos, coisas desse tipo. Peguemos o exemplo também, Maurício, de Macau. Macau é uma região, como se fosse a Hong Kong chinesa, porque é o seguinte, eles têm um nível de crescimento assim, gigantesco, muito similar, inclusive, ao nível de crescimento econômico da própria China. É uma região extremamente desenvolvida do ponto de vista do capital, vamos dizer assim, é uma região muito desenvolvida. Então, Maurício, eu acho que esses dois exemplos nos ajudam a desconstruir um pouco a respeito de alguns estigmas, né, que a nós, muitas vezes, eu não vou dizer assim que é implantado, mas que por alguns setores da sociedade é implementado. Você tem essa mesma visão, Maurício, ou não? Sim, olha bem, Marcelo, aí eu até faço uma análise bem objetiva, bem direta, assim. O uso das línguas, né, mundialmente está muito vinculado
ao modo como as relações socioeconômicas elas se dão, né? Se o projeto de Portugal de divisão do mundo com a Espanha tivesse ido para frente, né? Se aquilo fosse bem desenvolvido do ponto de vista, digamos, da história da humanidade, se isso tivesse consolidado, possivelmente a língua portuguesa poderia ser a língua, não de 250 milhões, como você falou, mas de grande parte da população mundial. É curioso pensar agora, por exemplo, com o desenvolvimento da China, que muito mais falantes de mandarim ou de pessoas aprendendo mandarim possivelmente seja uma realidade no mundo hoje. Então, eu imagino que sim, que se, do ponto de vista socioeconômico, alguns dos países de língua portuguesa eles chegarem ao protagonismo, que há uma redefinição também, digamos, do ranking aí, né, de falantes ou de usuários de determinado tipo de padrão idiomático. Então, acho que isso está muito vinculado, sim, às possibilidades de troca e a relação mesmo de poder entre as nações, sabe, Marcelo? Então, assim, se a gente for pensar, né, na língua portuguesa mesmo, vamos pensar no Brasil, os anglicismos, né, a incorporação de uma série de termos do inglês, por exemplo, ao nosso cotidiano. Eles estão muito vinculados aos padrões de trocas comerciais, a invasão mesmo, em determinados períodos de nossa história, das multinacionais, das transnacionais, o que fez com que a gente não só incorporasse uma série de termos, digamos, do inglês, né, que permanece ainda como a língua, digamos, fundamental nas trocas e na facilitação dos processos comerciais, econômicos, ou que seja, mas nós não só incorporamos esses termos, essas estruturas ao nosso dia a dia, como a gente redefine muito elas, né? Como é o caso de printar, startar e outras reelaborações que são frutos justo dos anglicismos. Mas aí o que eu gostaria de dizer mais objetivamente é isso, né? A gente não vai separar as trocas idiomáticas ou os processos de disseminação de um determinado tipo de matriz linguística das relações econômicas, sociopolíticas e da distinção entre poderes, né, das nações. Isso é verdade, Maurício, e é tema ainda, né, de diversas discussões, debates, né, aí a respeito de até que ponto, né, a gente pode entender assim, as influências como meras influências ou Sim. como invasões mesmo, né? Sim. O processo de globalização, né, que remonta a um determinado período do século XX mesmo, ele estimulou, né, digamos, esse processo tanto de convívio, mas também né, o processo transcultural de relação entre os idiomas, mas também em alguns momentos de homogeneização mesmo das estruturas de comunicação linguística, né? Então, há até hoje, né, determinadas trocas, tanto econômicas quanto científicas, ou que seja, que são meio que padronizadas em determinadas línguas, digamos, majoritárias, como o inglês, né? Então, eu percebo que tanto essa ideia, né, do que você chamou de invasões, digamos, uma relação entre as línguas que vem de cima para baixo, e não como partilhamento, mas como ocupação, ela se dá ao mesmo tempo em que há, do outro modo, um enriquecimento e uma disseminação, digamos, de idiomas marginais para países do primeiro mundo, para as nações desenvolvidas, em função de outros processos que a gente acha até curiosos, né? O futebol permitiu que isso fosse feito, a exportação, no caso do Brasil, das telenovelas, fez com que uma série de outras regiões, pelo menos, tomassem contato com expressões da língua portuguesa. Então, eu acho que tanto o que você chamou de invasão, quanto, digamos, de uma redescoberta da língua por outros países, da língua portuguesa, que eu digo, por outros países, de maneira rica, ela também ocorre. Do mesmo modo, nós somos também, nós que eu digo, usuários e falantes de língua portuguesa, somos também bastante talentosos em transformar anglicismos em novas formas, ou em neologismos, ou em novas formas de nos comunicar. Então, sim, precisamos estar atentos às dominações linguísticas, mas, ao mesmo tempo, somos bastante
vigorosos no sentido de reconstrução da língua a partir dos contatos com outras matrizes idiomáticas. Maurício, só para pontuar aqui para o nosso ouvinte, né, a língua portuguesa também faz parte de diversos órgãos internacionais, como, por exemplo, é uma das línguas do Mercosul, da Organização dos Estados Ibero-Americanos, né, a União das Nações Sul-Americanas, a Organização dos Estados Americanas, a União Africana, também é uma língua da União Europeia e também é uma das línguas da ONU, que é a Organização das Nações Unidas, né? Agora, Maurício, você sempre citou um pouco aí para a gente a respeito dessa questão também, né, da penetração do português aí, né? Um dado muito interessante que eu tenho aqui e que talvez isso possa te interessar bastante. Certo. Isso porque, gente, eu falo isso porque o Maurício também é crítico de música, então ele entende bastante desse setor, que é o seguinte, esse dado eu retirei de uma organização que se chama IFPI, que é uma organização internacional que representa a indústria fonográfica no mundo, e ano passado eles publicaram um relatório em que eles mencionaram o seguinte, que a América Latina foi a região que, em termos de produção musical, produção e divulgação musical, mais cresceu. E que dentro da América Latina, o Brasil, está em terceiro lugar com o maior crescimento de produção e divulgação de música. Maurício, e o Brasil, eu vou dar os dados aqui para vocês agora, a América Latina como um todo cresceu 18,9% em termos de divulgação e produção de música em 2019. O país que mais produziu e divulgou em toda a América Latina foi a Argentina, houve um crescimento de 40,9%, e o Brasil ficou logo em terceiro lugar, com um crescimento de 13,1%. Isso tudo dados relativos de 2019. Maurício, diante disso, é um indicativo de que a nossa língua está conseguindo ter uma penetração maior no mundo? Não sei dizer isso de modo tão objetivo, assim, não tenho dados para dizer que a gente alcança uma penetração maior, principalmente por meio das canções, Marcelo. Mas eu queria fazer uma parte aqui, sim, ligado no caso do Brasil, a importância do cancioneiro nacional, assim. Se a gente for pensar, né, se algumas das músicas mais reproduzidas no mundo elas são de autores brasileiros, né? O Tom com Garota de Ipanema, por exemplo, esteve à frente de ícones da música popular no mundo, né? Então, assim, o cancioneiro brasileiro, ele é fundamental, assim, não só para a disseminação de um determinado tipo de elaboração estética com o uso da língua, mas também por uma aproximação riquíssima entre música e poesia, sabe? Principalmente a partir da década de 1950, com alguns compositores, digamos, chamados universitários, eles vão fazer uma rica ponte ali entre o território das elaborações populares, do samba e de outros gêneros, e principalmente a partir da bossa nova, mas isso se desenvolve a partir da década de 1960 também, com os festivais e com outros movimentos, tanto regionais quanto nacionais, uma redefinição mesmo do que seja o espaço da música para disseminação de conteúdo linguístico. Então, o cancioneiro brasileiro ele é riquíssimo e ele, com certeza, ocupa um espaço bastante significativo no que diz respeito a uma espécie de disseminação da língua portuguesa no mundo, né? Claro que uma série de produções em língua portuguesa também foram traduzidas, mas isso não impede que as matrizes originais do cancioneiro também acabem por ser reconhecidas, né? Uma voz, por exemplo, como a de Elis Regina, é hoje conhecida mundialmente em português em função não só, né, do talento e do vigor da Elis Regina como artista, mas em função da própria musicalidade das canções que ela própria interpretou.
Então, eu diria que, e não só o cancioneiro popular, mas também o cinema brasileiro, de uma determinada época, como o período do cinema novo, enfim. As artes, em grande medida, elas concentram grande possibilidade de disseminação de novos olhares acerca da língua. E o cancioneiro nacional, o cancioneiro brasileiro, ele tem um papel bastante significativo nessa questão. Assim como a telenovela, né? Que é um produto brasileiro feito com grande qualidade técnica e que também se baseia ou está consolidado numa série de usos corriqueiros da língua e usos absolutamente criativos em determinadas obras. E que também acabou por promover meio que pelo menos um olhar, né, distinto acerca de nossas expressões, mesmo que essas telenovelas tenham sido traduzidas para diversas outras línguas. Né? Então, eu acho que a arte, de modo geral, ela é bastante responsável, sim, por produzir, se não uma divulgação massiva, pelo menos novos olhares ou novas possibilidades de curiosidade do mundo acerca da nossa língua. Maurício, agora uma informação muito interessante é os países de língua portuguesa, exceto Portugal, mas eles apresentaram nos últimos anos uma taxa de crescimento populacional muito grande, inclusive até um pouco maior do que a dos países da OCDE, né, que são ali a liga das maiores potências econômicas mundiais, né? Então a gente está vendo, o Maurício, que inclusive é um dado da ONU de que até 2050 a língua portuguesa ela poderá ser um idioma de quase 300 milhões de pessoas no mundo. Então, assim, a gente está vendo aí um crescimento dessa nova língua, né? Dessa nossa língua, né? E agora, um outro dado muito interessante, Maurício, é que no início do século, do nosso atual século, a revista The Economist ela fez uma pesquisa com alguns escritores europeus e a pergunta que eles fizeram para todos eles foi o seguinte: qual seria a melhor língua para investir em seus trabalhos? E o português ficou em segundo lugar. Eu achei isso muito interessante porque a gente vê para nós falantes da língua, a gente vê uma certa valorização, né, do nosso patrimônio, né? Agora, Maurício, falando um pouco aqui agora a respeito a gente pode dizer que existem tipos, por exemplo, de português. Eu digo, por exemplo, Brasil. O Brasil é um país que a língua do território nacional é o português, né? Mas existem várias variações. Existe, por exemplo, o português mineiro, nordestino, paulistano, sertanejo, sulista, o carioca. Enfim, a gente pode dizer que existem realmente essas ramificações dentro da língua portuguesa, e se isso pode atrapalhar o aprendizado aí, enfim. Olha bem, muito legais os dados que você traz. Acho que realmente, mas aí não só a língua portuguesa, mas diversas outras expressões idiomáticas realmente devem crescer muito nas próximas décadas. Mas volto a dizer que eu acho que está muito vinculado às relações sociopolíticas e principalmente econômicas, né? O modo como há uma abertura de espaço à chegada de determinada língua em determinada região em função da abertura de mais espaços de diálogo ou de relacionamento. Né? Com relação aos dialetos, ou o modo como a língua, né, se redefine num mesmo espaço de falantes, no caso aqui do nosso papo de língua portuguesa, eu acho isso de uma riqueza absurda, Marcelo. Assim, não vejo isso como um problema, de certo modo, em lugar nenhum. Assim. É incrível assim, você viajar, por exemplo, pelo Brasil e perceber não só os sotaques, mas na criação de expressões absurdamente específicas no Sul, no Centro-Oeste, aqui, né, da região onde falamos, de Minas Gerais, ou no Sudeste como um todo,
Quando a gente vai para o norte, para o nordeste, é riquíssimo assim, perceber o tanto que não só as palavras elas são redefinidas, mas o como essa maleabilidade linguística ela nos torna mais ricos e faz com que a gente aprenda a dialogar a cada dia. Então, assim, vamos imaginar hipoteticamente, no caso de crianças, né, cujos pais viajam muito ou que profissionalmente eles precisam de transitar entre, por exemplo, estados distintos do Brasil ou regiões distintas. Claro que vai haver uma certa dificuldade em determinados momentos, principalmente para a compreensão de lógicas que vêm dos dialetos cotidianos, ou das expressões, ou dos modos de compreensão do mundo. Mas ao final desse processo, essas crianças, né, que depois serão adolescentes e adultos, elas terão uma capacidade de relacionamento, de diálogo ainda mais rico que outras pessoas que ficaram só num determinado. Sabe assim, eu não acho que os dialetos ou que as variações linguísticas ou que o uso de expressões completamente distintas sejam complicadores, digamos, negativos de um processo de aprendizado da língua ou mesmo de disseminação de informações ou de trocas comunicativas. Eu vejo todos esses elementos como riquíssimos ao aprendizado do indivíduo e, ao mesmo tempo, a uma espécie de criação coletiva de narrativas e de processos culturais. Acho isso riquíssimo e acho que isso é que faz com que os países, para além de suas produções econômicas, para além de seus poderios políticos, militares, ou seja, essas reelaborações linguísticas ou essas variações, essa capacidade que o ser humano tem de diversificar uma mesma matriz é que faz com que as nações sejam tão ricas ou tão poderosas do ponto de vista estético e cultural. Isso é muito interessante, Maurício, porque se a gente vê, por exemplo, né, uma língua que saiu de uma região pequenininha lá de Portugal, do norte de Portugal, hoje está aqui assim, né? Sim. Tá na boca aí, né? Vou dizer até literalmente, né? De Sim. cerca de 280 milhões de pessoas em todo o mundo, e somente aqui no Brasil tem diversas ramificações. Eu citei, né, o português, eu vou dizer, né, o português mineiro, tem o gaúcho, o nordestino, o paulistano, o sertanejo, o sulista, o Claro. carioca, brasiliense, Sim. recifiense, o caipira, enfim. Então, isso é muito interessante, né? Isso mostra a riqueza Claro. humana, né, Maurício? A riqueza humana, Claro. né? E em um determinado momento você até perguntou, né, assim, se a própria estrutura da língua faz com que sejamos assim o assado, ou que tipo de atitudes estão vinculadas à língua. É maravilhoso perceber o quanto que há de apreensão do mundo ou da própria noção de vida num sotaque, né? Assim, é incrível perceber as origens mesmo do que seja um tempo, do que seja o indivíduo, do que seja uma coletividade, a partir do modo como ele fala. Sim, essa riqueza ela extrapola, né, o território da mera discussão linguística. Ela diz respeito também ao modo como nós ocupamos espaço, o modo como nós nos tratamos uns aos outros, o modo como nós vamos fazer comércio, o modo como nós vamos ensinar e aprender, o modo como nós vamos criar arte, enfim, né? O modo de dizer ou os modos de dizer algo, os modos de escrever, os modos de lidar com a língua, são também os modos de produção estética, cultural e também econômica, política, por aí vai. Maurício, eu vou dar um exemplo nisso que nós conversamos aqui, muito interessante. Eu tenho uma amiga que ela é moçambicana. O nome dela é Yara, a Yara General, para quem é o nosso inscrito aqui no nosso canal, sabe até conhece ela porque ela participa aqui conosco. Certo. Quando a gente conversa, Maurício, e a gente está trocando algumas fotos ou coisa desse tipo, né? Ela sempre usa a expressão, Marcelo, eternize essa foto. Não, ou eternize esse documento. E nós aqui no português, quando a gente pede algo nesse sentido para as pessoas, eu falo assim, Maurício, guarda este lápis ou guarda essa foto. É interessante porque no português moçambicano, o guardar ele tem uma conotação, eu
pelo menos é a minha visão, mais profunda, né? Eternize, né? Eternize isso com você. É algo assim. E então a compreensão de guardar que eles têm não é o mero ficar comigo, é eternizar, é um afeto muito maior, sabe? Eu acho que esse exemplo ele expressa um pouco disso que você falou sobre essa visão de mundo que Perfeito. muitas vezes a língua tem. Não é isso? Sim, é verdade. Assim, achei a sua história, né, esse caso específico, Yara, né, que ela se chama, da Yara, Yara. maravilhoso. Sim, olha bem, o uso de um verbo, né, o tanto que eternizar e guardar são coisas distintas. Eu quero fazer dois comentários rápidos. O primeiro é que é interessante pensar o verbo guardar também por meio de um poema chamado Guardar, do Antônio Cícero, que hoje está na Academia Brasileira de Letras, mas eu acho bem interessante que os seus ouvintes ouçam esse poema, porque ele vai muito ao encontro de algo que você falou sobre o significado do termo. Mas sim, que rico, né? Imaginar que a ideia de guardar ou de eternizar digam de modos distintos de pensar a própria eternização de um determinado tipo de sentimento, de um determinado tipo de informação. Agora, eu queria, a partir do seu exemplo, fazer um outro comentário sobre o uso, por exemplo, de determinadas estruturas. Né? A hora que ela fala eternize, você falou para dizer do mesmo, aí eu vou e falo com ela, guarda. Né? Na verdade, é interessante, nós cometemos um erro do ponto de vista da língua culta, principalmente no Sudeste brasileiro, que é o do uso, digamos, informal do imperativo. Né? É interessante pensar que quando ela fala eternize, ela não só tem uma concepção aí de memória distinta da nossa, como ela usa de modo absurdamente correto o imperativo, o que diz muito das matrizes dos povos que usam o imperativo de modo correto. Que é o que acontece no Brasil, por exemplo, nós no Sudeste, quando a gente fala, guarda isso aí, igual você curiosamente disse também, mas de quando você chega no Nordeste, em parte do Norte, que as pessoas têm uma correção absurda para usar o imperativo. Elas dizem guarde, entre, venha. A possibilidade de nós no Sudeste falarmos guarda, vem, né? Ou de modo a acentuar um determinado tipo de imperativo com um uso, digamos, incorreto do ponto de vista do padrão culto, diz muito de nós também. Né? Diz de nossa própria estrutura do que seja o modo imperativo. Quando você diz ao outro que faça algo ou que não faça, se você torna, por exemplo, isso, digamos, mais popular por meio de uma incorreção gramatical, você, em grande medida, ou trata com mais ou com menos carinho um determinado tipo de ordem. É interessante pensar também que os usos, inclusive flexíveis, né, dos padrões cultos ou coloquiais da língua, eles estão muito vinculados ao modo como nós pensamos o mundo também, Marcelo. Isso é interessante. Sim. Agora, Maurício, para a gente finalizar aqui a nossa conversa, eu gostaria só Perfeito. de deixar aqui um, uma, algo muito interessante aqui para o nosso ouvinte, que é o seguinte: existe uma prova aplicada pelo Ministério da Educação do Brasil que se chama CELP-Bras. Você conhece ela, Maurício? Não, não conheço, Pois Marcelo. é, Maurício, é uma prova que eu acho que poucas pessoas conhecem essa prova aplicada pelo Ministério Certo. da Educação. E essa prova ela se destina para as pessoas, para estrangeiros, ou seja, pessoas de outros países que querem aprender o português e ter uma espécie de certificado de Perfeito. que ela é fluente em português. Então, o Ministério da Educação emite esse certificado por meio da realização dessa prova, que se chama CELP-Bras. Perfeito. E essa prova, Maurício, ela já é aplicada assim, desde o final da década de 90. E eu tenho um dado, Maurício, muito interessante aqui, que entre 1997 e 2017 foram 77.305 pessoas que se dispuseram a realizar essa prova. Ou seja, foram então estrangeiros que vieram aqui para o nosso país ou lá no seu próprio país, por exemplo, nas embaixadas, realizaram essa prova
solicitando ao Ministério da Educação um certificado de que elas também são fluentes em português. Então, eu achei esse exame, que se chama CELPE-BRAS, muito interessante, porque para quem precisa de um certificado de língua portuguesa, né, para atestar a fluência na língua portuguesa, o CELPE-BRAS é um caminho para isso, né? E por que eu estou dando esse exemplo, Maurício? Porque é o seguinte, nos últimos anos o Brasil recebeu muitos imigrantes. E uma das condições para os imigrantes se estabelecerem aqui, obviamente, é a língua. E muitas empresas requerem algum certificado disso. Então, para quem esteja nos ouvindo aí, que queira aprender o português e ter aí uma espécie de um certificado aí, pode procurar essa prova. A realização dessa prova é uma prova realizada, que pode ser realizada tanto aqui no Brasil, em escolas credenciadas, quanto também nas embaixadas de outros países. Então, isso é muito interessante para quem quer vir para cá e quer se especializar no português e, posteriormente, ter um certificado de que é fluente em português e, consequentemente, Maurício, ministrar o português no seu país de origem. O CELPE-BRAS é aí um dos caminhos, né? Para a pessoa que queira fazer isso, né? São 126 postos de aplicação credenciados, sendo 48 aqui no Brasil e 78 fora aqui do nosso país.